E aí entra, talvez, a principal coisa de todas do James Webb. Ah, o espelho não é o principal? É, mas o espelho, cara, você faz todo dia, tá? Você brincar aí, o pessoal faz. O James Webb, para ele poder garantir que ele trabalhe no infravermelho de forma eficiente, é um telescópio que precisa estar muito frio. Muito frio. Por quê? Lembrando, o equipamento, o instrumento que vai estar ali acoplado nele não pode dar ruído, nada pode dar ruído. Então ele tem que estar muito frio. Para vocês terem uma ideia, ele vai atuar. Existe o zero absoluto, que é o 0 Kelvin. O James Webb ele vai atuar em 40 Kelvin, ou seja, só 40 graus acima do zero absoluto. Isso é muito frio. Tá? As câmeras e tudo mais deles são feitas, tanto que o pessoal chama The Coolest Camera of the Universe, tá? Que é um trocadilho, porque cool em inglês pode ser legal e pode ser frio, né? Ao mesmo tempo. Então o pessoal faz essa brincadeira. E como que você vai fazer para o James Webb ficar frio desse jeito? Que ele continue nessa temperatura, né? Que não varia a temperatura para não dar problema na observação. E aí, os caras foram lá e me desenvolveram um escudo de calor, que esse sim deu trabalho. O escudo de calor do James Webb, quando você vê uma fotinho do James Webb, você vai ver o espelhinho e ele está em cima de um parece prato. Uma prancha, né? Parece uma coisa... um negócio assim, prateado. Um triângulo. É isso aí. Ele está em cima de um negócio prateado. O que é aquilo? Aquilo aí nada mais é do que o escudo de calor dele. Para vocês terem uma ideia de dimensão, já que a gente está falando, né? Aquele escudo tem o tamanho de uma quadra de tênis, tá? Então imagina uma quadra de tênis. O James Webb caberia na quadra de tênis, o escudo dele, olha o tamanho que ele é, com um espelhão de 6,5 metros de diâmetro. Aí você começa a ter uma ideia do tamanho que é o observatório, tá? Os caras tiveram que desenvolver. Aí entra outra coisa da inovação. O espelho foi uma inovação e o escudo de calor foi outra inovação. Porque como fazer um escudo de calor que mantenha o James Webb nessa temperatura? Ô, Sérgio, inclusive, isso é muito importante de falar para o pessoal. Eles têm uma noção errada de escudo de calor. O escudo de calor é para manter a temperatura. Nem é para esquentar, nem é para esfriar. É para manter a temperatura do telescópio. Do telescópio, da nave, dependendo da missão. Isso aí. Porque no espaço a temperatura ela varia muito. O que está no Sol está muito quente, o que está fora do Sol está muito frio. E não existe, pessoal, nenhum equipamento eletrônico que aguente essa variação de temperatura. Então, por isso que o pessoal vê... Ah, você vê lá, parece que tá uma latinha, né? Porque ela é toda, né, de alumínio. Ah, o que é aquele papel alumínio? Aquele papel alumínio é para manter a temperatura dos equipamentos equilibrada. Porque senão a temperatura vai variar, sei lá, de 100 graus positivo a menos 50. Não existe, cara. Você pega qualquer circuito eletrônico aí e varia a temperatura. Põe ele dentro de um forno, depois tira e põe ele na geladeira. Pifou, entendeu? E o espaço é desse jeito, tá? O espaço é desse jeito. Então é para manter a temperatura num determinado nível que você quer. No caso do James Webb, 40 graus acima do zero absoluto. E aí eles começaram a bolar várias maneiras, vários elementos, vários tipos e chegaram nesse escudo de calor do James Webb. O escudo de calor dele é o seguinte, são 5 folhas, folha mesmo, de um material chamado Kapton, que é um material que tem essa alta, né, refletividade aí para poder proteger o James Webb. Então são 5 folhas. Então você tem a primeira folhinha, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E entre elas você tem um espaço de ar. Isso faz com que, imagina que o Sol está incidindo no escudo dele, na primeira folha. A primeira folha está super quente. A segunda já vai estar muito mais fria. A terceira, mais ainda. A quarta, mais ainda. E na quinta, vai ter só um resquício de calor. Foi isso que os caras bolaram. Um negócio, assim, realmente sensacional. Fazer esse negócio desse tamanho, desse material e com esse intervalo de ar entre as folhas. E testando até que conseguisse chegar ao nível que chegou, né? Que é hoje o que é o escudo de calor do James Webb. Então, e são coisas, como o Sérgio comentou, né? São tecnologias inovadoras que só o James Webb tem.
provavelmente futuras missões vão usar dessas tecnologias, mas o James Webb é o primeiro nisso. Exatamente. A NASA é aquilo lá, né? A NASA está fazendo várias primeiras coisas e jogando no James Webb, né? O que é uma coisa de coragem, assim, gigantesca mesmo. Então, só para vocês terem uma ideia, o fator de proteção... Imagina que aquele escudo de calor dele é um creme que você passa de fator de proteção solar. Você passa aí para sair 50, 60. O do James Webb é 1 milhão. Se você pegasse e transformasse isso em fator de proteção solar, seria 1 milhão. Por quê? Para não passar o calor. E aí, várias coisas muito interessantes. A primeira, o escudo de calor dele vai ficar sempre voltado para o Sol. Então, ele vai manobrando o telescópio e aquilo, à medida que ele vai orbitando o ponto de Lagrange, o escudo dele sempre voltado aqui para proteger do calor, tá? Então, isso é uma coisa, assim, sensacional. Outra coisa, alguns detalhes, assim, bem mínimos, mas que tudo isso, daqui a pouco nós vamos falar os vários problemas que deu, tá? Ele tem uma torre, o espelho, ele não fica colado no escudo. Por quê? Você aumenta ali, coloca mais um arzinho ali, e aí você diminui mais a temperatura. Então tem uma torre que levanta o espelho e deixa ele um pouquinho separado. E então ele vai ficar sempre com o escudo dele voltado aqui para o Sol, protegendo os instrumentos do James Webb. E uma coisa só para completar, que talvez o pessoal não saiba, porque quase a gente não vê imagem disso, mas o James Webb é movido à energia solar. Ele tem um painelzinho solar que abre embaixo dele, assim, que você vê nas imagens. Poucas vezes você vê isso aí desenhado. O pessoal, quando desenha, nem desenha esse painelzinho. É um painelzinho solar só, porque, na verdade, ele não precisa de tanta energia assim, e ele está relativamente perto, né? Então, um painel pequeno já capta a energia necessária para os instrumentos funcionarem. Exatamente. E é muito, apesar de não registrar, é muito importante o painel solar, né? Não, é fundamental para a energia para ele, né? Exatamente, porque você viu o Hubble recentemente, deu um problema E assim, qualquer probleminha que dê no painel solar, pronto, já era. Exatamente. O James Webb, ele é um menino complicado, meu muito Deus. Complicado. Qualquer probleminha já era. Nessa de painel solar, o Hubble, quando ele subiu, quando abriram o Hubble no espaço, que é essa missão aqui, ó, da STS-31, um painel dele não abriu. Então, quando foi a missão de serviço, já foi lá, aproveitou, já vamos trocar o painel solar também, vou colocar um novo. Então, tudo são detalhes, pequenos detalhes que vão contribuindo aí para tudo. Então, essa proteção aí é uma coisa inovadora, única, e nós nunca vimos. Então, por exemplo, o Hubble, você não vê isso. O Hubble é um telescópio, então não tem proteção ali nenhuma, só a proteção tradicional que o pessoal coloca. Isso é uma coisa espetacular mesmo do James Webb, tá? Então, bem, basicamente é isso, né? É o espelho, é a órbita, é o escudo, e tudo assim sendo muito inovador. E aí, o que aconteceu? Vamos montar o James Webb, então. Aí o pessoal começou. Foi lá, fez o espelho, os segmentos, foi colocando tal. Fazia e testava separado, primeiro, cada uma dessas coisas. Então, fazia o espelho, ia lá e testava. Fazia não sei o que, ia lá e testava. E depois, quando estava tudo testado, chegou no momento que eles juntaram tudo, montaram o James Webb, e aí depois ele começou a ser testado ele todo junto. Então, foi muito e muito teste que o James Webb passou. Boa parte desses anos todos aí testando. Pra vocês terem uma ideia, só na câmara de vácuo, lá do Johnson Space Center, lá em Houston, ele ficou 1 ano lá dentro, testando as condições do espaço e tudo. E aí os caras entravam e mediam para ver se o espelho tava focando, saía, deixava mais um tempo, media de novo. Então é um negócio assim, muito complicado mesmo. Tá, montaram, testaram... Tá bonitinho montado, agora vamos fazer um teste de vibração. Exatamente. Aí colocaram ele numa máquina que começa a chacoalhar ele. O que é isso? É um lançamento. Quando o James Webb vai ser lançado, o foguete treme pra caramba, entendeu? E o telescópio tem que aguentar aquilo ali, senão ele se desmonta todo. Quando tiraram o James Webb desse lugar aí do teste de vibração, encontraram um monte de parafuso caído dele lá, jogado. Fizeram o teste de vibração, caiu os parafusos do James Webb. Isso foi um atraso, tá?
Isso foi um grande atraso, porque aonde que estão os... É igual você monta, em casa você já fez isso, você desmonta um negócio, na hora que você montar, sobra o parafuso, você já fica meio assim, né? Caramba, será que isso aqui vai fazer falta? Não, tudo bem, né? Em casa é uma coisa, mas... é uma coisa. Agora o negócio custa 10 bilhões, né? Você tem que ter esse cuidado. Isso aí é uma coisa absurda. A outra coisa absurda dele... Acho que foi o pior. Esse acho que foi o pior mesmo. Para você testar esses mecanismos, né? Você não tem energia solar, você não precisa. Então você liga ele na energia para testar tudo. Ligaram o James Webb na tomada errada. E queimaram vários atuadores. Na voltagem errada, gente. Ligaram ele no 220. E aí queimou vários, porque tudo ali nele são atuadores, que a gente chama. São pequenos motorzinhos que vão funcionando. Na hora que ligou no 220, queimou vários motores. Só isso que aconteceu. Queimou vários motores do James Webb. Outra coisa, o escudo. Essa folha ela é muito fininha. Então ela deu muito problema até eles chegarem nesse negócio. Então eles começavam a abrir a folha, porque a folha ela vai sendo aberta, tá? Ele vai todo dobradinho. Então ele vai abrir, vai descer aqui, vai começar a abrir aquelas folhas ali do Captain. Quando eles começaram a abrir isso aqui no laboratório, o que aconteceu? A folha começou a rasgar. Agora imagina que você manda o telescópio para o espaço. A principal coisa para garantir o funcionamento dele é esse escudo. Na hora que for abrir, rasga. Acabou o telescópio. Cara. Pode trazer de volta, jogar ele fora, porque não vai servir para absolutamente nada. E isso foi um grande problema. Então ela começou, rasgava no meio. Aí eles foram lá e viram o que era. Eles tinham que regular essas tensões. Aí é um negócio muito complicado. Aí abriram de novo. Aí no meio ela não rasgava mais. Mas ela rasgava perto da onde abria. Aí foram lá e fizeram tudo de novo. Tá? Aí conseguiram esse escudo. Pelo que eu lembro, assim, ele foi aberto e fechado depois que eles resolveram mais de umas 5, 6 vezes. Para garantir que ela não ia dar problema no espaço. Hoje, dizem, né, que ela está super bem testadinha e tudo mais, né? Eu acredito que sim, né? Senão eles nem tinham levado. E, inclusive, esses atrasos, como o Sérgio até comentou no início, eles não... O pessoal fica xingando o coitado do foguete. Exato. Nada aqui tem a ver com foguete, pessoal. Tá. É tudo Esses com telescópio. atrasos todos foram problemas com o James Webb. Mas, assim, como a gente estava comentando, chega a ser um risco realmente, porque tecnologia inovadora que vai ser testada no espaço. Então, ela tem que ser muito bem testada. Muito. As pessoas reclamam muito a questão desses atrasos, da novela mexicana, a gente até zoa com isso, né? Mas é necessário. Todos esses testes são necessários. Mas esse de ligar o 110 no 220... Isso aí foi um negócio terrível, né? Terrível mesmo. Aí você pode estar pensando assim, mas por que atrasa? Não é só ir lá e refazer? Não, cara, porque isso aí é um mega de um projeto e ele tem, primeiro, tudo muito bem estabelecido, o cronograma dele, então, uma etapa aqui depende da outra aqui ter terminado. Se essa aqui atrasou, isso aqui vai para frente, isso vai para frente, vai tudo aqui para frente, entendeu? Outra coisa, você tem pessoas trabalhando ali, essas pessoas precisam ser pagas. Então, você planejou lançar... Lembra, né? 2007. Então, você tinha lá um orçamento para pagar as pessoas trabalharem até 2007. As pessoas, nem estou falando de equipamento nem nada, tiveram que trabalhar 14 anos a mais. Imagina que você monta uma empresa hoje e fala assim, minha empresa vai funcionar 1 ano. Só que ela acaba funcionando 14. Então, tinha que ter essa grana. Todo o atraso que dava técnico, ou seja, rasgou lá o escudo de calor. O pessoal do James Webb tinha que ir no Congresso americano explicar o que tinha acontecido. Porque precisa de mais dinheiro, né? Exatamente, precisa de mais dinheiro. O dinheiro é da NASA. O dinheiro da NASA é um dinheiro público. O dinheiro público tem que ser definido pelo Congresso. Então, o Congresso precisava liberar mais grana para poder ser injetada no James Webb e o projeto continuar. Então, esse é o grande problema de tudo isso. E o Congresso, às vezes, não é tão rápido como a gente quer. Às vezes, o pessoal chegava lá, não era uma simples explicação que eles tinham que dar. Eles explicavam, os senadores, os congressistas, eles não aceitavam aquilo. Então, precisava ir alguém lá, mais parrudo, explicar melhor, lutar, fazer lobby para que a grana entrasse para o James Webb. Eu acho que por eles teriam desistido do James Webb. Eles só não desistiram porque já tinham gasto muito dinheiro. Então, seria pior.
já gastamos demais, deixa para lá. Pior eles fazerem isso do que, tá bom, dá mais um pouquinho para ver se lança logo esse telescópio. Exatamente, porque foi mais ou menos acontecendo isso, né? Eles foram dando de pouquinho em pouquinho, aí chegou num valor que eles falaram, cara, agora nós já demos 10, não vai lançar? Não, dá mais um pouco lá pros caras, vão terminar isso aí, né? Virou tipo questão de honra, né? Virou tipo questão de honra. Então, esse lance do atraso, né, que é assim, vamos dizer, a principal coisa do James Webb é o atraso dele, é por conta disso. Qualquer coisa que dava errado, você precisava ir no Congresso americano, lutar por dinheiro, o dinheiro entrar e remanejar tudo aquilo. E talvez era um equipamento, talvez era um espelho, talvez era o escudo de calor, algumas coisas ali. E como, imagina, o cara chegando lá no Congresso falando assim, galera, é o seguinte, nós ligamos o James Webb na tomada errada. E aí? O que nós vamos fazer? Imagina o congressista falando assim, como que eu vou dar mais dinheiro para você, cara? Se você não consegue nem ligar o negócio na tomada certa, cara. Entendeu? Então, isso é uma grande questão que tem, tá? Quando surgiu isso, tu lembra? A gente achou até que, não, é brincadeira, isso não é verdade. E o pior é que era verdade. Era verdade. Aí, nesse meio tempo também, para explicar desses atrasos, o que a NASA fez? Ela resolveu contratar uma auditoria, porque tudo isso aí tinha que ser auditado, tá? Ela resolveu contratar uma auditoria externa. Então, a auditoria externa, veio um pessoal externo que não era envolvido, isso aí foi um negócio muito legal que eles fizeram. Pegaram gente que não era envolvida de jeito nenhum com a NASA, nem com o James Webb, uma coisa externa, foi lá para dentro e auditou tudo. Então, vamos lá, o que está dando problema? É isso aqui? Quanto tempo vocês acham que vão resolver? Você acha que é viável ou não? E montaram esse relatório. Existe esse relatório aí na internet, você baixa ele, é legal pra caramba, que tem tudo ali explicadinho o que ia acontecer, quando que ia acontecer. Graças a essa auditoria, muita gente fala que foi graças a essa auditoria externa, por uma pressão externa, que fez com que as coisas começassem a andar melhor lá dentro, tá? Para quem não sabe, o James Webb é NASA, né? ESA e a Agência Espacial Canadense, mas ele foi construído por uma empresa chamada Northrop Grumman, que fica lá na Califórnia, em Redondo Beach, na Califórnia. E ele vai ser lançado, olha só, por uma outra empresa chamada Ariane Space, que é a dona do Ariane 5. E quem cuida de toda a região ali é a Agência Espacial Francesa. Então, olha quantas pessoas estão envolvidas em tudo isso, tá? Não é uma pessoa só, não é uma agência só. Inclusive, uma coisa que a gente não comentou, que sempre perguntam, mas por que vão lançar de Kourou, na Guiana Francesa? Porque é de lá que são lançados os foguetes Ariane. Exatamente. Isso aí é legal de falar, né? O pessoal acha que o foguete pode ser lançado de qualquer lugar, né? Exatamente. Por que não é lançado lá do Kennedy Space Center? Porque não é assim, pessoal. É isso mesmo. Então, a plataforma, né, do Ariane, ela fica em Kourou. Não tem como não tem uma plataforma do Ariane no Kennedy, outra em Baikonur. E não tem como levar a plataforma. Não tem como, exatamente. Então, ela é lançada daqui, vai ser daqui, né? Daqui é daqui porque é mais perto, né? Pelo menos da América do Sul. Por conta disso. O Ariane 5, ele é da Ariane Space e a base de lançamento dele é em Kourou, na Guiana Francesa. E quem toma conta, por ser francesa, quem que é? A Agência Espacial Francesa. Então, você tem a Agência Espacial Francesa que toma conta do lugar, a Ariane Space, que é a dona do foguete, que é o Ariane, as agências espaciais envolvidas e a empresa que construiu o James Webb. Então, é muita gente, é muito rolo e é muito dinheiro envolvido nessa história toda, tá? Então, os históricos de atraso aí do James Webb, né? Então, como nós falamos, começou lá, era para ser lançado em 2007, aquela data, né, imaginária, maluca, que nunca ia funcionar mesmo, né? Tu é capaz de lembrar todas as datas? Não, todas eu não vou lembrar, mas uma boa parte eu consigo. Algumas, né? Algumas, as principais acho que dá. Depois de 2007, se não me engano, foi para 2011, foi uma data também. Vamos lançar ele em 2011 e tal, não sei o quê. Começou a dar problema. Até então, não eram problemas tão assim, vamos dizer, esdrúxulos, né? Igual esse aí de cair parafuso e tal. Eram problemas mesmo da inovação técnica do James Webb. Então, os caras pensavam no escudo
de um jeito. Não dava, cara. Não dá para abrir isso aqui desse jeito. Ou o espelho, né? Não, temos que modificar e fazer isso aqui de outro jeito. Então, até aí começou, eram problemas técnicos mesmo do ponto de vista da inovação. Depois viraram problemas técnicos do ponto de vista da, sei lá, do desleixo. Não, eu acho que é muito, assim, na teoria, pô, vai dar certo. Quando, aí na prática, eita, não deu muito certo, não. A gente precisa mudar isso. Então, tem tudo isso, né? Não, é bem isso mesmo. Com certeza é isso mesmo que foi acontecendo com ele.